Tá todo mundo hypadaço para o novo capítulo de Homem-Aranha, um novo dia que vai preceder Avengers Doomsday. Não é isso aí? Mas, de verdade, aquele Homem-Aranha clássico do Tobey Maguire ainda está na sua mente? Naquele seu lado afetivo de quem viu pela primeira vez o Garoto Atrapalhado e se identificou com ele? Então, vem comigo que nós vamos rever como foi que Sam Raimi e Danny Elfman conseguiram fazer a trilha sonora que está no seu coração até hoje e traz essa nostalgia. Bora lá! Fala pessoal, eu sou Fernando Agerd, seja muito bem-vindo ao Discord Sheet Brasil. Já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários qual foi o seu filme favorito do Homem-Aranha. Quando Danny Elfman foi contratado para compor a trilha de 2002, a pressão era gigantesca. 13 anos antes ele já tinha mudado a história de todo o cinema ao criar a trilha de Batman, lá de 1989, com aquele tom gótico e sombrio. Mas o Homem-Aranha exigia algo completamente diferente. Peter Parker não é um milionário recluso nas sombras de uma Batcaverna. Ele é um jovem do Queens, humano como todos nós, atrapalhado e que precisa pagar o aluguel enquanto carrega o peso de ser um super-herói nas costas. Elfman entendeu que a música não podia ser apenas heróica, ela precisava ter movimento, dúvida e, acima de tudo, a sensação tátil de disparar teias e saltar de prédio em prédio. Vamos dar aquela destrinchada agora. Vamos começar pela faixa Main Title. O design aqui de som é genial. Ele começa com aquela textura misteriosa, violinos tocando em trêmulo, vou deixar o significado aqui embaixo, e um xilofone discreto. Esse som rápido e agudo simula o tecer de uma teia e os movimentos imprevisíveis de uma aranha. Mas logo em seguida a orquestra explode num tema de metais de 4 notas ascendentes. É uma melodia que não soa vitoriosa de cara, ela soa incerta, grandiosa e um pouco melancólica. Ao contrário dos temas de marcha militar como o do Superman de John Williams, a música do Homem-Aranha tem um compasso acelerado e fluido. O ritmo da percussão imita a aceleração da gravidade. O movimento em que Peter despenca em queda livre entre os arranha-céus de Nova York para logo em seguida ser puxado para cima pela tensão da teia. Mas toda grande trilha de heróis se mede pela força do seu vilão. E para o Duende Verde de William Dafoe, poxa vida, que demais esse vilão que fizeram. O Danny Elfman criou um contraste acústico bizarro e brilhante. Enquanto a música do Homem-Aranha é pura orquestra tradicional, o tema de Norman Osborn introduz elementos industriais e eletrônicos. Elfman usou os instrumentos de percussão metálico raspados e sons de sintetizadores dissonantes que parecem máquinas com defeitos. Isso reflete perfeitamente a mente fraturada do personagem. A colisão entre a tecnologia militar da Oscorp e a loucura esquizofrênica do Duende. Quando o vilão ataca na Times Square, a música não é apenas ameaçadora, ela é frenética, tribal e caótica, fazendo o espectador sentir a imprevisibilidade de um maníaco em cima de um planador. Mas a verdadeira alma da trilha está nos momentos de silêncio e romance. O tema da compaixão e responsabilidade, associado ao Tio Ben, é construída sobre notas de violino suaves e uma trompa solitária. É o som do amadurecimento doloroso. Já o tema de amor com Mary Jane corta a agressividade do filme,
com uma melodia delicada e nostálgica. Elfman consegue costurar esse tema romântico diretamente no clímax das lutas, lembrando ao público que tudo que Peter Parker faz não é por glória, mas por amor e dever. É o contraste entre o garoto vulnerável por baixo da máscara e o símbolo que Nova York precisa. A trilha sonora de Homem-Aranha prova que o verdadeiro tema de um herói não é feito apenas de notas de vitória, mas do ritmo constante da superação. Danny Elfman deu ao amigo da vizinhança um som que atravessou 2 décadas e continua aí ressonando no cinema até hoje. E para você que está acompanhando a nova fase do Homem-Aranha nos cinemas, junto com Avengers, a trilha de 2002 ainda é a melhor de todas? Ou você prefere o trabalho de Michael Giacchino no MCU? Comente aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de dar aquele like, aquele gostei, se inscreve no canal, aperta o sininho que isso já ajuda bastante a gente. Lembrando que o Discord Sheet vai ao ar toda terça-feira no YouTube e você também garante o nosso Shorts Curiosidade em 60 segundos entre quinta e sexta-feira. Um grande abraço e até o próximo episódio.